Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo na manhã deste domingo. E, meus amigos, gerou muita polêmica essa partida contra o Atlético Mineiro, mas o Flamengo venceu por 2-1 de virada na raça, meus amigos. E que golaço do De Arrascaeta e também do menino Wesley. O Flamengo conseguiu essa virada, conseguiu essa vitória e continua na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Teve a repercussão da briga com o Pedro e o preparador físico do Flamengo, gerou caso de delegacia. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas a imprensa esportiva rasgou elogios ao Flamengo por essa virada incrível que fez contra o Atlético Mineiro. Mas eu gostaria que você já chegasse na manhã desse domingo deixando seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. Inclusive, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, eu convido você a fazer parte aqui do canal Meu Mengão React, porque aqui sempre é notícias e informações do Flamengo. E aqui no nosso canal nós vivemos Flamengo. Já chega compartilhando o vídeo, compartilha no seu grupo do WhatsApp, compartilha com o seu amigo flamenguista e coloque nos comentários a sua análise. O que você achou dessa vitória do Mengão no Campeonato Brasileiro? Escreva nos comentários e também escreva sobre essa situação do Pedro. O que você acha? O que o Flamengo precisa fazer para acabar de vez com esse problema? Escreva nos comentários, deixa o seu like. Vamos pro vídeo de hoje. Créditos, canal ESPN Brasil, canal do Neto, canal do Benja, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Motivo de poupar o Arrascaeta, né? Ele mesmo fala, Marra, é o jogador que mais sente a questão física. Então, pensando já no jogo de quinta-feira, deixa o Arrascaeta entrando no segundo tempo. Só uma informação, o Arrascaeta se tornou o terceiro maior artilheiro estrangeiro do Flamengo, com 58 gols depois desse gol de falta de hoje. O Flamengo não fazia um gol de falta desde maio de 2022, Marra, mas eu quero te ouvir. Mas o Arrascaeta tem que ser preservado mesmo, né? É um jogador completamente diferente, é um jogador que ele enxerga um jogo que só ele enxerga, né? Ninguém no estádio vê o jogo que ele vê. Então, ele tem que ser preservado. A questão toda é, o Flamengo não tem possibilidades de muita preservação, porque o Flamengo está nas competições. Você vai falar que o Flamengo, daqui a pouco vai abrir mão de campeonato? Não, é o Flamengo. Com o dinheiro que tem, com a torcida que tem, com a exigência que tem, o Flamengo tem que disputar todas as competições. Quinta ele começa, sem dúvida. Depois... Ele e Gabriel estão suspensos para a semana que vem. E aí depois, brasileiro, né? Aquilo que o Vitor falou, se fizer o jogo, se fizer o placar no primeiro jogo, vai descansando, é isso. Você concorda comigo? Você também apostaria que vai fazer, né? Hoje sim. Hoje, né? Eu acho que sim, mas é futebol. Mas é futebol, claro, concordo contigo, vai saber. Agora, e tem outra coisa que a Dani falou também, só para emendar. Não tem um jogador com a característica dele, nem jogando em nível abaixo, que não seja tecnicamente como ele, mas você acaba tendo que fazer alguns ajustes de um time que está se reconstruindo ao longo da temporada, jogando muitas vezes, e os jogos fazem parte dessa reconstrução. Tanto é que o São Paulo às vezes faz coisas em campo que ele vê que não estão andando. Por exemplo, hoje ele gostaria de ter acertado uma marcação mais alta, de ter pedido ao Atlético de sair jogando e tal, e o Flamengo não conseguiu. Mas ele vai insistir, porque o olhar está lá na frente. E as coisas estão andando no ritmo possível. Mas as coisas estão andando. E sem o Arrascaeta, é preciso fazer alguns ajustes. Você vai ter um time muito técnico, mas não vai ter alguém que encoste para fazer as tabelas em qualquer canto, né? Você pode criar mais volume de jogo, Você pode ter, sei lá, um jogador de lado de campo que seja um pouco mais agressivo. Sem o Gabigol no próximo jogo, né? Vamos ver o que acontece. Não sei se o Pedro entra ou o Pedro não entra. Né? A gente já vai falar de uma polêmica que a gente teve da questão do... Antes da questão da polêmica, eu acho que tocar o nome do Pedro pode ser interessante até para o debate, assim, porque, mais uma vez, ele é um jogador que não participa do jogo, foi titular contra o Palmeiras porque havia uma necessidade, o Gabriel estava fora, e isso está gerando uma insatisfação, mas mais do que isso, assim, quando ele coloca esses pontas, não é o Pedro que tem que estar ali? É a hora que combinaria. Porém, a insatisfação do Pedro não é por... Pedro foi para a Copa do Mundo. Pedro faz parte do título da Copa do Brasil, título da Libertadores. É como se fosse, vou colocar bem entre aspas, uma versão Dorival dentro de campo, do que você pode chamar uma injustiça da próxima temporada. Porém, eu não considero uma injustiça, porque o encaixe de jogo do técnico, a partir do momento que a diretoria traz um técnico que faz a coisa começar a andar novamente, não é encaixe de jogo ideal para o Pedro. Gente, tem outro ponto, que assim, olha como o Bruno Henrique voltou.
Sim. Perfeito. Então, pra mim, isso se resume aí. O Bruno Henrique, inclusive, na história do Flamengo, é maior que o Pedro, tá lá antes do Pedro e fez mais coisas importantes que o Pedro. O melhor jogador de 2019 pra mim. Entendeu? Então, acho que isso tem que ser pontuado na hora. E é claro que o encaixe também pode dificultar um pouco, mas tem um ponto que você tem um jogador que... Hoje até não foi o melhor jogo dele, embora no primeiro tempo, muitas vezes ele tenha saído, arrastado o zagueiro com ele, gerado espaço, feito algumas boas coisas também. Mas eu acho que passa principalmente por aí agora. Acho que a última coisa que um técnico como o Sampaoli quer é instabilidade, é jogador insatisfeito, então é uma coisa para lidar, né? Quando terminou o jogo do Flamengo e Grêmio, a gente até comentava aqui no programa, tem um lance que o Luiz Araújo pode finalizar, final do jogo, quando o Pedro entrou, ele toma a bola do Luiz Araújo, assim, entre aspas, a bola estava para os dois, ele corta, faz o drible perfeito, ele chuta, a bola sai pelo lado direito, ele não pega bem na bola. Sim. Ele ajoelha e põe a mão na cabeça, que não é uma característica do Pedro. Se fosse o Gabigol, que é um pouco mais espalhafatoso no gestual, um pouco mais emocional, o Pedro é um jogador muito frio para definir, uma das principais virtudes dele. Quando ele faz aquilo, eu falei, opa, terminou o jogo, e eu até acho que o Pedro está feliz com o resultado, com o jogo que ele fez contra o Grêmio, mas está insatisfeito com a vida dele, porque ele demorou muito para ganhar a vaga ano passado no clube, ele esperou muito. Aí eu volto a dizer, foi para a Copa do Mundo, participou do título da Copa do Brasil, né? O Gabigol se sacrificava sendo mais para a direita, o Pedro ser o centroavante, ganhou a Libertadores, foi muito importante na temporada. Chega um técnico que joga de outra maneira e ele regride lá pro estágio inicial, tendo que provar de um jeito de jogar, Marra. Mas eu concordo. Pra mim, o São Paulo tá certo. Mas eu entendo também a satisfação do Pedro, porque são seres humanos. Claro que sim. A carreira dele tá passando. É um ser humano num nível elevado, que acabou de vir de uma Copa do Mundo e que, assim, que jogaria em qualquer outro time do Brasil, provavelmente, como titular. Isso. Mas é aquela história. E, inclusive, pensando em encaixes, em muitas vezes que o Gabigol cai pelos lados, quem atrai a defesa e joga de costas é o Bruno Henrique. Sim. Então, assim... É um gigante. Pedro, é lamentável. Eu acho também que ele pode jogar. Eu acho que ele tem que ser bem cuidado, porque é um jogador que pode te entregar um título num jogo decisivo, apertado. Eventualmente, o Gabigol e o Pedro podem jogar juntos, dependendo do jogo. Isso. Olha, não é a formação principal. Estar num elenco como o do Flamengo implica que você não vai começar todos os jogos. A roda gira muito rápido. Parece que tem uma outra questão para resolver agora, antes da gente saber se o Pedro vai ou não entrar como titular do próximo jogo. A informação postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, Vini Ribeiro do nosso site. Houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação, o nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora? Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê, do Globo.com, da Globo Esporte, traz, o Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização tá mascada, tá ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Porque a gente tem que falar do Arrascaeta, que eu já puxo a pergunta aqui. É o grande craque do futebol brasileiro? É o principal jogador hoje em atividade no futebol brasileiro? Porque esse cara é um gênio. Esse cara é muito decisivo. Tem que falar do Arrascaeta, que fez um golaço de falta depois de um ano. O Flamengo faz um gol de falta, um golaço decisivo. E a assistência que o Arrascaeta deu para o Wesley é impressionante. Ele espera o momento certo, ele espera o jogador tá bem posicionado, sem estar em impedimento. É um cara muito decisivo. Tem também
o gol do Atlético Mineiro, que eu achei totalmente irregular. Totalmente irregular o gol do Atlético Mineiro. Vão vir pessoas me atacar. Tem gente falando que o Arrascaeta pisou na perna do Jamerson também, que não foi falta o lance do gol do Flamengo. Eu achei. E aí, quem quiser chamar de clubista, pode chamar de clubista. Mas eu achei falta no Arrascaeta no gol do Flamengo e eu não achei pênalti. Eu não achei pênalti, não. E eu achei falta do Paulinho no gol do Atlético Mineiro. Foi falta claríssima do Paulinho. Tem vários elementos para a gente falar do jogo, mas eu acho que primeiro tem que falar do Arrascaeta. O que o Arrascaeta faz é impressionante. E aí eu vou lembrar para vocês quando que foi o mau momento do Flamengo nessa temporada. O mau momento do Flamengo nessa temporada foi justamente quando o Flamengo não teve os seus dois caras realmente que eu penso. Porque eu acho o Gabigol o maior ídolo do Flamengo, desse Flamengo. Ele é o ídolo, é o cara que faz os gols decisivos, é o cara que provoca adversário, é o cara mais carismático. Agora, o Flamengo, para mim, tem dois principais jogadores, Bruno Henrique e Arrascaeta. No início do ano, quando o Flamengo pagou micos, o Arrascaeta estava mal fisicamente, voltando de lesão, não melhorava das suas lesões na coxa e no pubis, e não conseguia ser decisivo como é quando está 100%. E o Bruno Henrique estava lesionado. O Flamengo com o Arrascaeta em forma e com o Bruno Henrique em forma é outro Flamengo. Olha o que o Arrascaeta faz, gente. O Arrascaeta, para mim, é o único gênio do futebol brasileiro. Gênio. Gênio que eu digo é aquele cara que quando pega a bola, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele pega a bola já sabendo o que ele vai fazer. Ele não precisa esperar o lance ser desenhado. E o Arrascaeta é um gênio. É um gênio por causa da falta? Não. É um gênio por causa da assistência que ele deu para o Wesley. A assistência que o Arrascaeta dá para o Wesley, deixando claro também a baita bola do Alan para o Arrascaeta, é sensacional. Ele espera o momento exato. Ele espera o Wesley passar pelas costas do Arana. Ele mete a bola e é um golaço do Flamengo, porque é um baita passe do Alan pro Arrascaeta e depois um baita passe do Arrascaeta pro Wesley. E o Wesley com uma linda finalização. Inclusive, tem que chamar atenção também pro Wesley, porque esse moleque mais uma vez faz uma grande atuação. O Wesley jogou muito bem contra o Grêmio, num jogo decisivo, jogo de mata-mata, o moleque tem só 19 anos. O Wesley foi muito criticado e eu dizia, tem que ter paciência com o garoto. É óbvio que às vezes ele vai se precipitar. Ele é um garoto. Ele está começando agora. Ele já é titular absoluto do Flamengo. Se você for pensar com o Sampaoli, o Wesley deve ser o jogador que mais começou jogando como titular. Rarissimamente o Wesley sai do time titular. Ele tem o talento dele, ele sabe avançar, ele tem muita disposição, ele é um moleque de personalidade. Então tem que depositar confiança no Wesley. Porque desde que o Rafinha saiu e que o Rodinei saiu também, tendo uma baita temporada, o Flamengo não consegue achar um lateral direito. E o Wesley é esse lateral. Que golaço que o moleque fez hoje. O moleque dando um totozinho por cima do Everson, num jogo que teve clima de rivalidade, torcida do Atlético Mineiro indo para a porta do CT, cobrando vitória, Hulk contra Gabigol, Filipão contra Sampaoli. O Atlético Mineiro tem o Flamengo como um grande rival. E aí, esse moleque fazer um gol do jeito que ele fez, tocando por cima do goleiro, também mostra muita personalidade. Eu acho que a gente tem que chamar muita atenção pro Wesley. A gente tem que falar do Wesley, a gente tem que falar do Fabrício Bruno, que mais uma vez faz uma grande atuação. A gente tem que falar da genialidade do Arrascaeta. A gente tem que falar que o Gabigol tá em uma fase. Tem que ser sincero também, porque o Gabigol perdeu um gol no primeiro tempo ridículo. O Gabigol, eu sempre falo isso, ele precisa saber chutar com a direita. Não dá para um dos principais camisas 9 do futebol brasileiro não saber finalizar com a direita. Tá ficando ridículo. O Gabigol sempre tenta fugir para a esquerda. Esse lance do primeiro tempo era só ele finalizar com a direita, gente. Ele tenta arrumar o corpo para chutar com a esquerda, fica todo errado e praticamente fura a bola. É aquilo que eu falo. Eu sou um cara que eu sempre disse, o Gabigol tem que ser muito valorizado. O Gabigol é diferente. O Gabigol é um ídolo. Sempre fez gols decisivos. Eu sempre falo isso. O Gabigol, inclusive, todos os gols dessa geração do Flamengo em finais de Libertadores foram do Gabigol.
É o cara decisivo, é o cara que provoca o rival, é um baita centroavante, mas, porra, ele precisa começar a finalizar com a direita. Não dá pro Gabigol perder vários gols porque ele não chuta com a outra perna. É aquilo que eu falo, é o maior ídolo dessa geração, é o cara que decide quando precisa, mas ele precisa treinar finalização com a direita. Não dá para toda bola que cai na direita do Gabigol, o Gabigol tentar arrumar o corpo para fazer com a esquerda, que muitas vezes ele não consegue. Ele se atrapalha e os próprios marcadores já sabem que o Gabigol vai fugir para a esquerda. Eles sabem que se eles anularem a esquerda do Gabigol, dificilmente ele vai finalizar. Então, olha o nível do Gabigol, um atacante de seleção brasileira, atacante que ganha tudo pelo Flamengo, um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Um cara desse, ele tem que treinar a finalização com a direita. Ele tem que saber fazer gol com a direita. Não dá para ele perder mais um gol fugindo para a esquerda. Não dá. Foi ridícula a movimentação do Gabigol naquele lance. E aí é o que eu falar, tá criticando o Gabigol? Gente, se não pode criticar o Gabigol, pra que eu vou estar falando aqui? Eu tenho que falar o que eu vejo no jogo. Eu tenho que falar o que eu percebo. Se o Flamengo tivesse perdido hoje, o Flamengo ia ter perdido com um gol perdido bizarramente pelo Gabigol por não saber finalizar com a direita. E não é possível que nenhum treinador tenha coragem de falar isso pro Gabigol. Não é possível que nenhum companheiro tenha coragem de falar isso pro Gabigol. Gabi, porra, mais um gol que você perde tentando fugir para a esquerda. Vamos treinar finalização com a direita. Treina finalizações com a direita. Porque o Gabigol, eu costumo dizer, pela primeira vez ele passa por uma má fase no Flamengo. Pela primeira vez, o Gabigol tá passando por uma má fase. Não tá bem, não tá perdendo muitos gols o Gabigol tá perdendo, tá se precipitando em muitas jogadas, sempre foge para a esquerda. Agora, antes ele fugia para a esquerda, mas fazia tudo que é gol. Hoje parece que o Gabigol perdeu, inclusive, um pouco da confiança. Parece que ele não tá com aquela confiança. É para barrar o Gabigol? Não, tá? Eu não barraria, tá? Eu não barraria o Gabigol, porque eu acho que o Gabigol tem que ser titular desse Flamengo. O Gabigol é um cara que, querendo ou não, incomoda o adversário, incomoda a torcida adversária. Olha o ódio que as torcidas adversárias têm do Gabigol. Isso gera uma rivalidade e isso gera, inclusive, um nervosismo do adversário. O Gabigol sabe irritar o adversário. O Gabigol é decisivo. Agora, alguém precisa cobrar o Gabigol. Não é porque o Gabigol não tem que ser barrado, não é porque o Gabigol é um dos grandes ídolos da história do Flamengo que ninguém pode cobrar o Gabigol. Alguém tem que chegar pro Gabigol e falar: Gabigol, você tem que finalizar com a direita. Você tem que ganhar confiança de novo. Porque se o cara é intocável, isso dificulta muito o trabalho do time inteiro. Ele não pode ser intocável. As pessoas não podem ter medo de criticar o Gabigol. As pessoas têm que se posicionar sobre o Gabigol. As pessoas têm que se posicionar sobre as atuações do Gabigol. Mais uma vez, hoje ele não foi bem. Não foi bem. Num jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro, onde o Flamengo assume a vice-liderança do campeonato. E confirma, sim, o que eu falei depois do jogo contra o Grêmio. O Flamengo pode brigar por todos os títulos desse ano. Por todos. O Flamengo pode conseguir algo que nunca nenhum clube conseguiu. Vencer no mesmo ano Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo está praticamente na final da Copa do Brasil. Se não der muito mole, se não entrar displicente contra o Grêmio, é muito difícil perder essa vaga na final para a Copa do Brasil. E vai ser favorito contra São Paulo ou contra Corinthians. Contra um dos dois. O Flamengo está no mata-mata da Libertadores contra o Olímpia, que não é um adversário forte, ou seja, provavelmente o Flamengo vai passar para as quartas da Libertadores. E o Flamengo já começa a se aproximar do Botafogo, que está na liderança do Brasileiro. Ah, que se aproximar, pilhado, para de falar besteira. Gente, eu vou passar para vocês aqui a situação de hoje, tá? De hoje, da tabela do Campeonato Brasileiro, para vocês não acharem que eu estou viajando. A gente fala de um Flamengo que está, nesse momento, com um jogo a mais que o Botafogo, tudo bem, mas que está a 9 pontos do Botafogo. 9 pontos são 3 vitórias do Flamengo e 3 derrotas do Botafogo. É bem possível isso acontecer. Claro, o Flamengo tem que manter uma regularidade. Claro, o Flamengo tem que ter foco. O Flamengo não pode ficar só focando nas Copas e desvirtuar do Brasileirão. Não pode. O Flamengo tem elenco para isso. O Flamengo tem elenco para jogar tudo nas 3 competições.
Não é à toa que o Flamengo construiu um elenco surreal, um elenco galáctico. O Flamengo tem no banco hoje Luiz Araújo, o Flamengo tem no banco hoje Cebolinha, que mais uma vez não jogou nada. Cebolinha errou tudo quando entrou aí no segundo tempo. O Flamengo tem jogadores, tem Pedro no banco. O Flamengo tem como, sim, brigar por essa situação inédita no futebol brasileiro. Nunca nenhum clube ganhou Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil no mesmo ano. Ah, você tá deslumbrado, pilhado. Ah, é difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, já teria acontecido. Agora, o Flamengo, com o elenco que tem, ele pode brigar por esses 3 títulos. Pois é, o Malvadão voltou. O Atlético Mineiro fez 1-0 com o Paulinho, gol irregular, porque o Paulinho deu um pisão no pé do Bruno Henrique. Cadê o VAR? Não pode. E o Atlético estava bem no jogo, é verdade. O Hulk mandou bola na trave, Matheus Cunha fez 2 defesas muito legais. Mas, gente, no segundo tempo, o homem colocou o Arrascaeta. E eu não consigo entender como que o Arrascaeta é banco nesse time do Flamengo. O Arrascaeta entrou e mudou o jogo. Um golaço de falta e depois um passe açucarado para esse Wesley, que é bom fazer o gol da vitória. 8 jogos com o Filipão sem vitória e o Flamengo, o Malvadão, voltou. Fábio Piperno. Flamengo 2, Atlético 1. Resultado justo ou o Galo merecia um final melhor, muito pelo que fez no primeiro tempo, porque na segunda etapa o Flamengo com as mudanças conseguiu melhorar, Piperno? Não, resultado justo. O Flamengo foi dominado numa parte do jogo, o Atlético teve chance para ampliar o placar, desperdiçou, o Flamengo colocou a Arrascaeta no jogo e o uruguaio mais uma vez decidiu. Ele fez o primeiro gol e deu passe para o segundo, aliás, um passe precioso. Agora, em relação ao gol de falta que ele fez, primeiro que foi ele que sofreu a falta ali, um passo da área, né? Uma jogada individual, em que ele deu um drible num espaço muito, muito pequeno de campo, né? Tem que ter muita habilidade para fazer o que ele fez. Conseguiu tirar o Jefferson, que cometeu a falta. E aí, confesso para você que eu torço muito para que o batedor faça o gol quando o goleiro pratica essa idiotice de colocar um cara deitado atrás da barreira. Primeiro porque a barreira ela foi mal posicionada. Deu todo um canto para ele. A bola passa pelo lado da barreira. Então, o goleiro se preocupou muito mais com essa bobagem de pôr o cara deitado do que efetivamente de fechar o canto aí pro uruguaio, que deu uma cacetada, né? Deu um chute forte e o Everson nem passou perto. Então, placar justo, virada justa e uma grande vitória do Flamengo. Agora, Piperno, nós temos que comentar sobre a atuação de Arrascaeta. Entrou no segundo tempo, logo no início ali da segunda etapa, durante o intervalo ele entra e simplesmente muda o rumo da partida. Primeiro, na falta, ele sofre a falta, tenta a jogada individual, sofre a falta, a um passo da entrada da área, dentro ali da meia-lua, sofre a falta, chama a responsa, cobra a falta, faz o gol, empata o jogo ali. E depois, ele acha o Wesley numa jogada também mais aguda, na grande área, o Wesley chega e bate. Assim, é um jogador acima da média que hoje decide um jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro em 45 minutos, um pouco mais porque o árbitro deu 7 de acréscimo, um gol, uma assistência, ele simplesmente mudou o rumo da partida. E aí muita gente começa a perguntar, a grande fase do Arrascaeta está voltando, está retornando, agora que o Flamengo precisa de fato do Arrascaeta, pensando até nas Copas, enfim. Como é que você avalia esse jogador Arrascaeta? É o melhor, digamos, 10 do continente, Fábio Piperno? Sem dúvida. É o meia mais talentoso que joga aqui na América do Sul. Agora, veja, ele, além de ser um jogador acima da média, claro, jogador muito bom, jogador diferente dos demais, ele hoje foi preservado em metade do jogo. Ele não começou a partida, ele entrou no intervalo.
Então, acabou revezando com o Everton Ribeiro numa medida inteligente do São Paulo. Um tempo cada um. Os dois atuaram no meio da semana contra o Grêmio, foi um jogo duro, foi uma outra batalha, o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo vai jogar a Libertadores a semana que vem e a gente sabe que o Arrascaeta, embora seja um jogador excepcional aqui pro nível de América do Sul, ele também não é um jogador que possa estar em campo toda hora. Então não há nada demais de vez em quando preservar esse jogador. Até pensando em jogos mais importantes. Agora, um detalhe aqui sobre o Arrascaeta, Piperno. Ele voltou a marcar de falta e o Flamengo, com isso, também voltou a marcar um gol de falta depois de 1 ano e 5 meses. O último havia sido em 13 de fevereiro de 2022, com o próprio Arrascaeta contra o Nova Iguaçu, campeonato carioca. A cobrança de falta dele foi muito precisa também. É um jogador que tem essa qualidade de dar, claro, os passes, assistências, mas essa visão de jogo também na bola parada. E até nesse número se comprova que, e aí é uma crítica ao futebol brasileiro como um todo, faltam mais batedores, né, melhores batedores de falta. E o Arrascaeta voltando a marcar de falta depois de 1 ano e 5 meses. Então, mas ele que se beneficiou no gol por essa idiotice do cara deitado atrás da barreira. Eu desafio aqui os nossos amigos, e são milhares aí que nos acompanham, a mandar pra gente um vídeo de um lance em que esse cara atrás da barreira tenha sido importante em alguma cobrança de falta nesses últimos tempos. Isso não acontece. Sabe, essa mania, ela acabou se espalhando pelo futebol mundial. Olha só aqui não. O Ronaldinho fazia isso, ok, mas quantos Ronaldinhos gaúchos tem no futebol mundial hoje? Quer dizer, então, é uma bobagem. Aí eu digo o seguinte, se o goleiro do Galo, em vez de pedir um cara deitado atrás da barreira, pegasse esse jogador deitado e colocasse mais um do lado da barreira, provavelmente o Arrascaeta teria tido muito mais dificuldade para bater a falta. Pois isso é verdade. Agora, pensando em disputa pelo título, Piperno, Flamengo vence, neste momento a diferença é de 9 para o Botafogo, mas a equipe botafoguense ainda joga na rodada contra o Coritiba, amanhã, domingo à tarde, às 4 horas. Neste momento, 9 pontos separam Flamengo e Botafogo. Caso o Botafogo vença amanhã, volta para 12 ou ficaria a 9 se o Botafogo perder a partida. Dá para pensar ainda em título para a equipe do Flamengo? Ou pelo menos não ganhar, mas pelo menos disputar, encostar nesse Botafogo? Claro, teria que contar bastante também com alguns tropeços do rival, né, Piperno? Por enquanto dá. Quer dizer, se virar o turno 12 pontos atrás, eu já vi, por exemplo, o Grêmio abrir 11 pontos de vantagem em relação ao São Paulo, como o segundo turno, e perder o campeonato. Então, em tese, dá. A questão é saber se realmente o Flamengo vai ter motivação para disputar esse campeonato brasileiro jogo a jogo. A diferença é grande. O Botafogo está numa posição muito privilegiada. Agora, temos que considerar uma outra coisa também, né? O Flamengo é muito mais acostumado a decidir que o Botafogo. O Márcio Rezende, Marepe, o juizão é o Flávio, né? Mais seguro, erra de lá, acerta de cá. E aí, Marepe? Thiago, faz tempo que eu não vejo uma arbitragem tão confusa, inconsistente e sem critério, né? Vamos, 3 fatos. Ele marcou 35 faltas ao final e, como o Caixa falou, é o final da transmissão, 8 cartões amarelos. Vamos lá. Gol do Atlético no primeiro tempo. Falta do Paulinho no Bruno Henrique, ele estava próximo, VAR omisso, que deveria ter entrado, que chama APP, a jogada que antecede a todo gol tem que ser revisada e ver se houve alguma falta. A falta foi clara do pisão do Paulinho, né? E deu gol, o VAR omisso não entrou na jogada, deixou rolar, né? O Wesley fez 2 faltas. Para eu fechar meu comentário, eu vou falar do Wesley aqui e falo mais à frente. O Wesley fez uma falta iniciando o jogo, com 7, 8 minutos de jogo.
né? Dá no meio do Pavon em facão para entrar na área, ou seja, está indo em direção para o gol, ele está buscando a meta, esse caso é cartão amarelo, né? Ele deu cartão de crédito para o Wesley. Depois o Wesley dá uma entrada que até foi acidental, mas é para amarelo, né? Ele não vai para quebrar o joelho do Zaratio, mas ele tira a bola e deixa a chuteira ali, que acaba pegando de raspão, né, no joelho do Zaratio. É um lance para amarelo, né, e ele não dá. Então o Wesley tinha que ter sido expulso no primeiro tempo. 2 lances claros para amarelo. Aí vem o segundo tempo, né? O Arrascaeta pisa no Gemerson, se desequilibra e depois acaba tropeçando no Gemerson na falta. Ele em cima também marca a falta equivocada, né? A falta foi do Arrascaeta primeiro, ele marca equivocada, o mesmo jogador faz o gol, como aconteceu com o Paulinho, acontece com a Arrascaeta no gol de empate do Flamengo. E para fechar, né? O Wesley, que deveria ter sido expulso no primeiro tempo, recebe um passe do Arrascaeta e faz o gol da virada. Então, muito confuso, muito complicada. E lembrando que o somatório de um erro mais um não zera o outro, não. São 2 erros cometidos, capitais, que se transformaram em gol. Porque quando você erra e a bola não entra, aí a gente até agradece a Deus quando tá dando lá. Então, graças a Deus, se eu errei, pelo menos a bola entrou. Mas entrou, companheiro. Ferrou, não tem jeito. Então, a arbitragem muito pobre do Flávio hoje, muito confusa, muito complicada, né? Eu sempre falo, e você é testemunha, o JVC também, né, que não é uma arbitragem para se esquecer, não. É uma arbitragem para se aprender com ela, né? Porque todo mundo só aprende errando. Quem acerta tudo, e tem uns aí que acham que acertam tudo, né? Esses aí não aprendem nada e vão continuar falando que acertam tudo, mas tem errado desde quando nasceram, com certeza, né? Mas não gostei da arbitragem do Flávio hoje, como você disse, inseguro, complicado, não sei o que está acontecendo, Thiago. Vamos ver aí depois, né? Porque o CNM está punindo todo mundo, fazendo documento e tirou um bandeira da Série B agora, porque não respeitou o protocolo do VAR e já afastou o cara do campeonato até o final do ano. Vamos ver como é que vai fazer isso aí, né? Tá faltando uma melhoria nisso aí sim, Thiago. É uma coisa impressionante. O Flamengo tá de parabéns e a verdade é que um jogo muito forte do Flamengo, um jogo de velocidade. O que o Wesley, lateral direito, jogou, ele tomou vibe. Tomou, não é possível. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão venceu essa partida contra o Atlético Mineiro por 2-1. Tá aí a repercussão da mídia esportiva falando do Mengão e teve esse problema aí com o Pedro, né? Vamos ver o que vai acontecer aí com a comissão técnica do técnico Jorge Sampaoli. Nação, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.